Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Raíssa e juntamente com o meu grupo vamos falar um pouco sobre o uso da vírgula. Meu grupo é composto por João Pedro, Maria Vitória e Edilson. A vírgula, como muitos falantes da língua portuguesa pensam, não é usada como uma forma de respiração na sua linguagem. Sim, é um sinal de pontuação que tem regras e devem ser seguidas. Todo mundo segue? Em todas as ocasiões vamos seguir? Não. Porém, quando se trata de uma norma oculta padrão, ela deverá estar ali presente, usada da maneira correta. Vamos começar então, e qualquer dúvida vocês podem ir perguntando. O primeiro caso a ser comentado vai ser o seguinte: hoje o meu dia foi muito corrida, eu limpei casa, lavei o banheiro e me arrumei. Depois do limpei casa, merece uma vírgula. Depois do lavei o banheiro, merece uma vírgula. Depois eu também me arrumei, é um ponto, porque acabou a frase ali. Isso é um caso de separação de oração coordenada. Então, toda vez que a gente precisar separar uma oração, a gente vai colocar a vírgula entre os termos dessa enumeração. Não é uma enumeração, mas é uma separação de coisas, de itens da frase. O segundo caso é de separação de vocativo. Tá, que é o vocativo? O vocativo ele é utilizado para chamar alguém. Então, vamos fazer assim. João, por que você não limpou a casa? João é o vocativo, chamei o João. A casa era para ser limpa. João, por que você não limpou? Mudei a posição do João. João continua sendo vocativo, porque eu continuo falando com o João. A casa era para ser limpa, né, João? João foi pro final e continua sendo quem deveria ter limpado a casa. Então, assim, não importa a posição que está, mas se estiver chamando, é vocativo, merece estar entre vírgula. Se estiver no meio, é entre vírgula. Se estiver no final, tem que ter a vírgula antes. Se estiver no início, tem que ter a vírgula depois. Outro exemplo de uso da vírgula é para realçar o hipérbato. O hipérbato ele é uma figura de linguagem onde a expressão aparece intercalada na oração, interrompendo o fluxo natural da ideia que estava sendo passada. Um exemplo é: vamos conseguir, custe o que custar, vencer esse campeonato. Aí o hipérbato é: custe o que custar. Temos que usar também a vírgula para indicar a elipse de um verbo. A elipse de um verbo consiste na omissão de um ou mais termos numa oração, podendo ser facilmente identificados. Podemos ver no exemplo: Amanda estuda matemática, Cássio letras. A omissão foi feita no verbo estudar. Outro exemplo de uso da vírgula é para isolar o anacoluto. O anacoluto é quando o termo aparece isolado. Como podemos ver no exemplo, a Amanda nunca está presente como deveria. O anacoluto é a Amanda. Também devemos usar vírgula para separar orações subordinadas, adjetivas e explicativas. Como podemos ver no exemplo, esse livro, que é meu preferido, tem um final surpreendente. Continuando com o uso da vírgula, ela também pode ser usada para indicar partículas e expressões de explicação, correção ou continuação, como no exemplo: não é que eu esteja insatisfeito, pelo contrário, vírgula, estou muito satisfeito, sendo usado nesse caso como para indicar uma correção, ou também pode ser usado como uma explicação: Murilo foi mal nas provas, ou seja, precisaria estudar mais no semestre seguinte, ou continuação: nós amamos esse parque, aliás, vamos lá sempre que podemos. Ela também pode ser usada para separar termos coordenados, que sejam independentes um do outro na oração. Por exemplo, eu gosto apenas de alguns ritmos de música, MPB, vírgula, funk, vírgula, pop e música clássica. E também para isolar termos repetidos no enunciado. Por exemplo, logo, logo, vírgula, logo, logo, vírgula, logo, ele chega. Logo, logo, ele chega. Ou, vou perder minha paciência já, vírgula, já. Vou perder minha paciência já, já. Ou, esse vestido está lindo, lindo. Que, no caso, seria esse vestido está lindo, vírgula, lindo. Além de ser usado também para separar o nome de lugar nas datas. Por exemplo, Macapá, vírgula, 30 de agosto de 2021. A separação de orações subordinadas adjetivas explicativas ocorre quando há uma qualificação ao termo anterior, onde é acrescentado uma informação que remete ao mesmo, e ela normalmente vem entre vírgulas. Como primeiro exemplo temos:
esse livro, que é meu preferido, tem um final surpreendente, onde é acrescentada uma informação sobre o termo anterior, que é esse livro, onde é dito que é o preferido do sujeito. E como segundo exemplo temos: você que é acostumado a usar transporte público, sabe qual terminal de ônibus está mais perto daqui? E novamente é acrescentada uma informação sobre o termo anterior, onde dá detalhes sobre o sujeito. Já a separação de orações unidas pela conjunção i que tenham sujeitos diferentes ocorre quando duas orações aparecem no mesmo período unidas pela conjunção i, e elas podem ser separadas por vírgula caso ocorram casos de dois sujeitos diferentes. Como primeiro exemplo temos: eu corri para chegar a tempo e vocês me esperaram pacientemente, onde há dois sujeitos diferentes na frase, por isso a ocorrência de vírgula. Assim como no segundo exemplo trago, onde conseguimos ler muita coisa, e o trabalho resumiu bem o conteúdo, onde também temos dois sujeitos diferentes na mesma oração, por isso a utilização de vírgula para separar esses dois sujeitos. E a separação de orações subordinadas adverbiais são aquelas que dependem de uma outra oração para poder fazer sentido, e elas têm a função de adjunto adverbial. E essas orações costumam ser separadas por vírgula, especialmente quando aparecem antes da oração principal, da qual elas dependem para possuir um sentido. E um esquema que podemos ter é oração subordinada adverbial mais a oração principal. E como exemplos temos: apesar de não ter dinheiro, eu resolvi comprar aquele fone de ouvido, onde a vírgula separa a oração subordinada adverbial da oração principal. E o segundo exemplo também segue a mesma lógica. Como vocês não avisaram, ele acabou indo sozinho, onde a vírgula separa a oração subordinada adverbial da oração principal. E também se refere no terceiro exemplo, onde também a vírgula separa ambas as orações.